Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar agora com o nosso curso de C# direcionado ao Visual Studio 2012. Na última aula, nós criamos uma estrutura denominada struct, onde nós deixávamos nessa estrutura, onde nós nominamos para essa estrutura, uma coleção de atributos que, uma vez instanciados, representavam informações sobre essa estrutura. Na aula de hoje, a gente vai reutilizar essas informações geradas na última aula para poder aprender um comando novo que é o forEach. Na ocasião da última aula, então, nós criamos essas duas estruturas, essas duas representações de estruturas, aonde nós tínhamos uma struct chamada livro que determinava qual eram as informações, os atributos pertencentes a esta referida estrutura. O que eu vou fazer nessa aula agora? Eu vou pegar essas informações, ou seja, esses dois livros representados aqui, e vou colocá-los dentro de uma coleção. Através do ArrayList, da classe ArrayList, que nós já estudamos anteriormente, faz parte de System Collections. Eu vou, então, declarar uma ArrayList aqui, vou chamá-la de livros, que ela vai conter uma coleção de livros, certo? E aqui eu vou, então, adicionar esses livros nessa coleção. O L1, certo? Também o L2, os dois livros que nós adicionamos na aula anterior. Bom, isso aqui a gente já viu, né? É um comando de adicionar. Ele vai guardar dentro dessa coleção esses dois livros que foram determinados. E o que eu tenho agora? Quando eu tenho um tipo de coleção determinada, ou até não determinada, mas eu tenho uma coleção de informações que ela possui um enumerador, ou seja, dentro dessa estrutura aqui eu preciso ter uma informação de enumerador, porque eu vou ter mais de um item dentro desse recurso específico. Quando eu tenho esse tipo de situação, isso significa que eu posso utilizar um comando chamado forEach. E aqui eu digito forEach e vou teclar duas vezes o tab. Ele monta a estrutura automaticamente para mim. O que ele está esperando? Ele está esperando aqui um tipo específico, porque ele faz dentro desse comando forEach uma varredura dentro de uma estrutura, dentro de uma coleção. Por que eu usei aqui um struct? Foi para misturar os conceitos mesmo, para poder mostrar para vocês esse conceito de uma forma um pouquinho diferente. Aqui eu inseri dentro de uma coleção esses valores, dentro de um ArrayList, e o que eu posso fazer aqui é buscar esses valores de volta. Se eu não sei qual é o tipo de informação que está envolvida dentro dessa minha coleção, eu poderia aqui muito bem utilizar um object para ele varrer item a item dessa coleção, e cada varredura que ele faz, ele executa esse bloco de código aqui dentro. A minha coleção, é lógico, vai ser chamada livros, certo? Livros. E eu vou ter o item disponível como se fosse uma variável, certo? Item disponível para mim em cada uma das voltas que eu tiver dentro da minha coleção. Ou seja, ele vai executar esse bloco de código aqui N vezes quantas vezes eu determinar. Porém, eu posso entender que cada objeto que ele vai buscar dentro dessa minha coleção é do tipo livro. Então, ele vai fazer uma varredura dentro desse código, trazendo o livro como atributo para mim. Então, o que eu posso fazer para imprimir alguma informação a respeito dessa execução de código? Vou dar uns console write aqui para mostrar essas informações, né? Então, eu coloco livro código, posso
mandar imprimir aqui a informação vai estar disponível através do item, ponto, o atributo, né? O código, certo? Para minha segurança, eu poderia colocar aqui o toString. Vou copiar essa minha linha aqui. E vou adicionar outros atributos referentes ao meu livro. Vamos ver o que eu tenho aqui. Ponto título. Esse não precisa do toString, porque ele já é uma string. Depois o que eu tenho? Eu tenho o autor. Certo? E por último, eu tenho o ano de publicação. Vou ajustar aqui para ficar legal o meu código. Certo? E aqui eu tenho então as informações dessa minha coleção. Por último, ainda vou colocar uma linha em branco ou com uma informação pontilhada. Aqui. O que vai acontecer aqui nessa minha execução? Ele vai for each, ou seja, para cada dos itens encontrados dentro da minha coleção, ele vai executar esse bloco de código. É isso que acontece. E eu estou usando aqui um ArrayList, que é algo bem genérico, até para não complicar muito o entendimento de vocês, certo? Faço uma execução desse meu código, certo? Vou rodá-lo. Faltou só um console read key aqui. Que é padrão esquecer. Vamos lá de novo. Aqui, então ele imprimiu o código 1, livro Dom Casmurro com as informações, deu uma linha, imprimiu o livro 2. Bom, pessoal, esse comando, esse for each, ele é muito usado em varredura de coleções. O que acontece? Com a crescente adoção de orientação objeto aos sistemas, cada vez mais a gente utiliza coleção para guardar informações. Vocês vão usar muito isso. Se pegarem, quando vocês estudarem as linguagens de programação no C#, o uso de frameworks de persistência, por exemplo, que são códigos que interagem com o banco de dados e informações. As informações dos bancos de dados são colocadas dentro de estruturas como essa. Ou seja, isso aqui é o começo para vocês aprenderem a utilizar as estruturas que são tão importantes em desenvolvimento de código, certo? Isso aqui certamente é a base que vai conseguir fazer com que vocês tenham esse entendimento. Em modos gerais, em linhas gerais, a estrutura, o struct, ela tem as vezes de um objeto, certo? Que possui propriedades. As propriedades ali estão listadas. É claro que quando a gente estudar orientação a objeto, esse conceito vai se ampliar de uma maneira bem mais abrangente, ou seja, a gente vai ver isso aí de um jeito bem mais amplo, né? A nossa interação agora é com os comandos principais do C#, ok? Alguns pontos a considerar ao utilizar essa estrutura. Bom, se eu estou utilizando um ArrayList, o ArrayList vocês lembram que ele recebe um object aqui, ou seja, ele recebe qualquer tipo de dado. Então, quando eu for fazer um for each, se eu encontrar um item que não é um livro, ele vai disparar um erro. Deixa eu executar esse erro aqui. Se eu fizer isso aqui, livros.add, o número 10 aqui, ele vai aceitar como recurso, porque o ArrayList aceita qualquer coisa, né? Ele aceita um object. Então, quando eu rodo esse código, ele vai rodar e ele vai ter aqui um problema. Ó. Esse cast não foi válido. As duas vezes primeiras dos dois objetos primeiros foram executados, mas ele tentou dar um cast no terceiro e não deu certo.
Até deu para ver ali que ele imprimiu os 2 primeiros, deu tempo dele ver esse erro do segundo. Porque esse número 10 para ele ali não é um livro, né? Então quando ele foi dar o cast do terceiro, ele deu um erro e disparou porque aquele cast não foi válido. Nesse caso, a gente tem que pensar muito sobre a vida útil do código-fonte. O que acontece? Nosso código-fonte é desenvolvido, aí o que acontece? Eu desenvolvi o código-fonte, mas daqui a 1 ano ou 2, outro desenvolvedor vai colocar a mão nesse código-fonte, vai fazer modificações nele, e muitas vezes esses detalhes são brechas para erros ocorrerem e se repetirem dentro desse código. Qual é a minha dica então para deixar nesse tipo de situação? O ArrayList é bom de utilizar? Ele é bom, ele é muito confortável, só que nem sempre é prudente utilizá-lo. Nesse caso aqui, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar um list, certo? Pegar um list de um tipo genérico que se chamaria de livro e utilizá-lo dessa forma, utilizando um generic, como nós visualizamos numa das aulas anteriores, certo? Aqui. O genérico, a lista genérica de livro, não vai aceitar um tipo que não seja o tipo livro. Ou seja, já vai fazer um filtro para mim no código-fonte. Aí vocês vão pensar o seguinte, mas olha, não tem problema, porque eu vou saber se... posso usar ArrayList e eu vou saber se vai ter ali um número ou não. Eu não vou ser bobo de colocar. Aqui quando eu estou tendo 53 linhas de código, é claro que fica muito fácil. Quando a gente está usando um código, num software bem numeroso, isso pode complicar um pouco. Aconselho então que vocês tenham um pouquinho de cuidado com isso e que realmente não façam um tipo de uso que não seja bem regrado para essas informações. O que eu preciso mudar além disso quando eu estou usando uma lista? Porque a lista também tem um método add, de adicionar. Eu não preciso mudar mais nada. Vou rodar o código aqui e ele vai sair funcionando. Certo? Saiu funcionando. Sendo que aqui eu tenho a segurança agora. Em primeiro lugar, a segurança de que eu estou incluindo dentro daquela coleção um tipo que é reconhecido, né? Um tipo que é utilizável, digamos assim. E eu também tenho a segurança da performance, né? Porque a performance do list é mais rápida que a do ArrayList. Sempre que eu vou trabalhar com object, a performance cai um pouco. Isso é normal de acontecer. Então eu tenho que ter um certo cuidado com relação a isso. Para finalizar, eu lembro que quando a gente está utilizando essas coleções, eu tenho alguns atributos que podem me servir, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui dentro da minha coleção de livros outros métodos, como, por exemplo, o count, aqui, que me dá uma contagem de quantas informações eu tenho dentro dessa coleção. Sendo assim, pessoal, eu posso utilizar o for each dessa forma, ou eu podia fazer um for que fosse percorrer esses registros para mim, né? Eu poderia fazer dessa forma, por que não? Como é que ficaria um for aqui nessa estrutura? Eu teria um i igual a 0 aqui nesse nosso composto. O i seria menor do que o tamanho. O tamanho seria o quê? Livros.count, certo? E ele iria fazer uma interação incremental, ou seja, iria de maneira crescente percorrer todos os registros o número de vezes desse meu count. Eu tendo uma listagem aqui em mãos, ou seja, eu tendo livros, eu tenho como pegar um elemento numa posição específica, certo? Que é o elemento at um ponto específico. Esse ponto específico seria i, ok? E aqui eu teria então os itens para minha impressão, como por exemplo, autor, etc. Certo? É uma outra forma que eu tenho de buscar essas informações que não pelo for each. É claro que essa aqui ela é bem alternativa, a mais usada realmente é trabalhando com objetos mesmo. Essa aqui é só para mostrar que vocês têm também outros caminhos algorítmicos para se obter da mesma informação, isso é bem relevante. Só para ficar claro e encerrar, aqui é a coleção. O element at
ele retorna um tipo livro, ou seja, ele retorna um livro daquela coleção numa posição específica. E a partir daqui eu tenho as informações. Se eu quiser buscar essa informação e atribuí-la a um enumerador livro, eu posso fazer dessa forma, certo? E aí eu tenho à disposição aqui as informações para utilizá-las dentro do loop, de uma maneira bem parecida como a gente utilizou anteriormente, certo? No código vai ficar para vocês essas duas formas. Recomendo que optem por esta, até pela organização que ela deixa na informação de vocês. E é um comando que é feito com esse intuito. O for, ele é uma interação que trabalha de um jeitinho um pouco diferente, certo? A gente retorna na próxima aula, então. Por enquanto é isso, obrigado a todos e até logo. Valeu!